Jó era um homem rico e íntegro, que vivia na terra de Uz. Ele era conhecido por seu caráter irrepreensível, temendo a Deus e evitando o mal. Ele tinha uma grande família com 7 filhos e 3 filhas, possuía grandes rebanhos de gado, ovelhas e camelos, e tinha muitos servos. Um dia no céu, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Então Deus perguntou a Satanás se ele havia notado Jó, um servo fiel, íntegro e reto. Então Satanás respondeu a Deus que Jó só era fiel porque Deus o havia protegido e abençoado com prosperidade. Então Satanás sugeriu que, se Deus retirasse essas bênçãos, Jó o amaldiçoaria. Para provar a fidelidade de Jó, Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas proibiu que tirasse a sua vida. Satanás então começou seus ataques, tirando todas as posses de Jó e matando seus filhos em um único dia. Roubos e desastres naturais destruíram os rebanhos e mataram os filhos de Jó. Em Jó 1:14-15, os bois e jumentas foram levados pelos sabeus, e os servos que cuidavam deles foram mortos pelo fio de suas espadas. Em Jó 1:16, um fogo de Deus, provavelmente um raio ou um incêndio, caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que cuidavam delas. E em Jó 1:17, os caldeus formaram em 3 bandos, atacaram e levaram os camelos, matando também os servos que cuidavam deles. E por fim, em Jó 1:18-19, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, um grande vento veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, fazendo com que ela desabasse sobre eles, matando todos. Essas calamidades aconteceram quase simultaneamente, resultando na perda de tudo que Jó tinha. Apesar de seu imenso sofrimento, Jó não pecou nem culpou Deus. Em vez disso, ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás então pediu permissão a Deus para tocar na saúde de Jó, argumentando que ele só permanecia fiel porque não havia sofrido fisicamente. Deus permitiu, mas ordenou que não tirasse a vida de Jó. Satanás então afligiu Jó com úlceras dolorosas da cabeça aos pés. Mesmo sofrendo intensamente, Jó não pecou com seus lábios, apesar de sua esposa ter sugerido que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Jó respondeu: Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram consolá-lo. Sentaram-se com ele em silêncio por 7 dias e noites, pois viram que sua dor era muito grande. Quando finalmente falaram, cada um argumentou que Jó deveria ter pecado para sofrer tanto, pois acreditavam que Deus punia os maus e recompensava os justos. Eles sugeriram que Jó confessasse seus pecados para que Deus pudesse restaurá-lo. Elifaz foi o primeiro a falar. Ele baseou seu argumento em uma experiência pessoal e numa visão que teve. Ele sugeriu que os justos não sofrem sem motivo e que Jó deveria buscar a misericórdia de Deus. Elifaz acreditava que Jó estava sendo castigado por algum pecado oculto. Bildade, o segundo amigo a falar, foi mais direto em sua acusação. Ele argumentou que os filhos de Jó morreram por causa dos pecados deles e que, se Jó fosse puro e reto, Deus o restauraria. Bildade enfatizou a tradição e a sabedoria dos antepassados, insistindo que Deus não rejeita o homem íntegro. E Zofar, o terceiro amigo, foi o mais severo. Ele acusou Jó de falar demais e insistiu que Jó deveria sofrer ainda mais do que já estava sofrendo. Zofar afirmou que o entendimento de Jó era limitado e que ele deveria arrepender-se de seus pecados ocultos. Jó, porém, manteve sua inocência, lamentando sua condição e desejando poder discutir seu caso diretamente com Deus. Ele questionou a justiça divina e expressou seu desejo de entender o porquê de seu sofrimento. Porém, Eliú, um jovem que havia permanecido em silêncio até então, decidiu intervir. Ele repreendeu Jó por se justificar em vez de defender a justiça de Deus e criticou os 3 amigos por não terem conseguido responder adequadamente às questões de Jó.
Eliú enfatizou que Deus é justo e sugeriu que o sofrimento pode servir como uma forma de disciplina e purificação, uma maneira de Deus ensinar e corrigir seus filhos. Finalmente, Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Em vez de explicar as razões específicas para o sofrimento de Jó, Deus questionou Jó sobre a criação e a ordem do universo, mostrando-lhe a complexidade e a grandeza do mundo que ele havia criado. Deus desafiou Jó a entender os mistérios do universo e a reconhecer a sua própria limitação como ser humano. Deus perguntou a Jó onde ele estava quando o mundo foi criado, se ele poderia controlar os fenômenos naturais e se compreendia as maravilhas da criação. Deus falou sobre animais selvagens e suas características, mostrando a Jó que há muitos aspectos do mundo além da compreensão humana. Então Jó reconheceu a majestade de Deus e se arrependeu por ter questionado a sabedoria divina. Ele disse: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza." Após a confissão de Jó, Deus repreendeu os 3 amigos por não terem falado corretamente sobre ele, como Jó havia feito. Deus instruiu os amigos a oferecerem sacrifícios e disse que Jó oraria por eles. Jó orou por seus amigos e Deus aceitou sua oração. Deus então restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro do que possuía antes. Ele teve outros 7 filhos e 3 filhas, que eram conhecidas por sua beleza. Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos e netos até a 4ª geração e morreu velho e satisfeito com sua vida. A história de Jó nos ensina sobre a profundidade da fé, a complexidade do sofrimento e a grandiosidade da justiça divina. Jó, um homem que passou pelas mais intensas provações, nunca perdeu sua fé em Deus. Mesmo quando tudo ao seu redor desmoronou, ele permaneceu firme, questionando sim, mas nunca se afastando de sua devoção. E no fim, Deus recompensou Jó, não apenas restaurando suas posses, mas dobrando-as e abençoando-o com uma família ainda mais próspera e amada. Jó viveu uma vida longa, repleta de bênçãos, vendo até a 4ª geração de seus descendentes. Sua história é um poderoso testemunho de resiliência e fé inabalável. Que a história de Jó inspire todos nós a manter nossa fé mesmo nas circunstâncias mais difíceis, confiando que em sua infinita sabedoria e justiça, Deus está sempre ao nosso lado. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos inspiradores como este, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!